Resumo da semana. Para a gente saber o que foi aprovado pelo plenário da Câmara nesta semana. Quem traz essa informação com detalhes é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, bem-vinda. Tudo bom, Cláudio Ferreira, como vai? Tudo bom, vamos reforçar essa aprovação de um pacote de projetos para mulheres dentro do âmbito da campanha de 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. Primeiro vamos falar dos projetos especificamente sobre violência. Exato, Claudinho. Foram, nesse pacote, só para a gente entender aqui, foram 14 projetos indicados pela bancada feminina dentro dessa ideia de propostas de combate à violência, questões também relacionadas à saúde e a direitos, e ainda um outro que também trata de direitos femininos, eu vou chegar lá. Em relação especificamente ao combate à violência, foram 12 propostas. Entre elas, por exemplo, foi concluída a votação do projeto que cria protocolos para o não é não, ou seja, para que você combata a importunação sexual, combata a violência em casas noturnas. A proposta ela define ali uma série de protocolos em relação a esse assunto, por exemplo, que a mulher que relata um caso de importunação ou de violência sexual em uma casa noturna, ela tem direito a prontamente ser afastada desse agressor, ela tem direito a um acolhimento, ela tem direito a ser acompanhada por alguém de sua segurança, de seu ali relacionamento, alguém de sua escolha. Então, essa proposta do protocolo não é não, ela já vai para a sanção presidencial, porque já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, sofreu modificações, voltou aqui à análise dos deputados e votação concluída. Além dessa proposta relacionados à violência, ali outros 11 projetos foram votados nesse sentido, ou de aumento de pena, ou também de fazer mudanças ali pontuais na legislação para facilitar que os operadores de direito, aqui, aos agentes de segurança pública, que eles possam ali atuar mais prontamente nesse combate à violência contra a mulher e dando uma resposta a essa mulher. Eu vou citar aqui brevemente, até porque foram muitos, né, Cláudio? A gente teve um aumento, um projeto que aumenta a pena para diversos crimes sexuais, como, por exemplo, o estupro de vulnerável, ou seja, a violência cometida contra menores de 14 anos ou pessoas com deficiência. Essa proposta ela também aumenta a pena para divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo essas pessoas vulneráveis. Outro projeto aprovado, ele aumenta de 6 para 12 anos a pena para estupro, quando esse crime for cometido, praticado por motorista de transporte pago de passageiro, quer dizer, ali o Uber, o taxista. Outro projeto, ele aumenta para 20 anos o prazo para uma vítima de crime sexual ela buscar uma reparação civil do agressor se esse crime foi cometido quando essa vítima era criança ou adolescente. Hoje esse prazo é de somente 3 anos. Então, se essa criança, esse adolescente, daqui a um tempo quiser uma reparação civil por essa violência cometida, o prazo é muito curto. Ela não vai conseguir ali chegar, por exemplo, às vezes à fase adulta para pedir essa reparação. Então, essa foi outra proposta aprovada. Um outro projeto aprovado aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar, divulgar situações íntimas sem o consentimento dos participantes. E uma inovação dessa proposta é que ela trata também da manipulação virtual dessas imagens. Então, se foi usado inclusive a inteligência artificial para a divulgação dessas cenas, isso vai ser punido da mesma forma. Então, outro projeto aí avançando nesse combate à violência contra a mulher. Ainda foi aprovado um projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. Isso é super importante para a informação ao Ministério Público e à Justiça a respeito desse grau de risco que essa mulher está sofrendo. Teve um projeto ainda que prevê o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no sistema de saúde, que possa ser feito por profissionais do sexo feminino, preferencialmente, para que haja esse acolhimento maior a essa vítima. Também um projeto que retira do Código Penal o atenuante, quer dizer, a possibilidade de abrandamento de pena para crimes de violência sexual contra a mulher, se esses crimes forem cometidos por menores de 21 anos ou maiores de 70 anos, hoje a legislação ela prevê um abrandamento dessa pena. Portanto, esse projeto aprovado tira esse abrandamento. E isso interfere, inclusive, na prescrição desses crimes, por isso é tão importante.
Ainda foi aprovado um projeto que autoriza o juiz a decretar prisão preventiva de acusados de crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem a necessidade de pedido do Ministério Público ou do delegado. Então, isso facilita ali para o operador do direito, para o juiz aumentar a proteção a essa mulher, né, decretando a prisão preventiva. Também uma proposta que aumenta em até 1/3 a pena por violência doméstica, se ela for praticada na frente dos filhos. E isso foi muito colocado em plenário, Claudinho, porque foi um projeto assim, para que você não perpetue essa violência na frente das crianças, e ainda um projeto que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para agressores no caso de medida protetiva, e um que considera crime comum a violência doméstica praticada por militar. Hoje, essa questão ali, no caso do militar, é pelo Código Penal Militar, então isso passa a ser um crime comum. Agora, Ana, além dessas propostas relativas à violência, houve a aprovação de outros projetos relativos às mulheres, que dizem respeito à população feminina, não é? Exatamente. Então, além dessas 12 propostas relacionadas especificamente ao combate à violência, ainda houve outras 3 propostas aprovadas pelos deputados e deputadas nessa semana que tratam aí dos direitos femininos. Uma delas prevê que a guarda temporária é exclusiva ali da mãe, no caso de uma separação litigiosa, para quando for aquele período de amamentação do bebê. Então, nesse momento da amamentação, não há discussão, a guarda vai ser da mãe. Outro projeto aprovado prevê um programa de assistência multidisciplinar à mulher usuária e dependente de álcool no Sistema Único de Saúde. E ainda foi um projeto que não foi indicado ali especificamente pela bancada feminina nesse pacote aí relacionado aos 21 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher, mas que trata também de direitos femininos. É um projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem a graduação ou apresentarem trabalhos ali na pós-graduação, no caso de parto ou adoção de crianças ou adolescentes. Essa prorrogação de prazo, ela pode ser de até 180 dias. E aí é um período importante realmente para que essa mãe, que é estudante, ela possa concluir os seus trabalhos, possa ter mais prazo para cumprir todas as suas questões acadêmicas, no caso, então, de ter tido filho ou no caso de adoção. Bem, além desse pacote em relação à população feminina, tivemos outras aprovações de propostas, uma delas que fala de impostos, diz mais respeito às empresas, e 2 outras que falam do nosso cotidiano, é isso? Exato, Claudinho. A gente teve uma proposta aí que já era algo que estava sendo demandado há um tempo pelas empresas, que ela prevê aí a isenção de cobrança de ICMS, que é um imposto estadual, para o caso de empresas que precisam fazer transferência de mercadorias entre um estabelecimento e outro, por exemplo, entre filiais, mesmo que essas filiais estejam em estados diferentes. Hoje existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que essa decisão proíbe essa bitributação no caso de transferência de mercadorias de uma mesma empresa, de um mesmo CNPJ ali, entre estabelecimentos diferentes, mas quando o Supremo definiu essa questão lá em 2017, o Supremo deu um prazo para que o Congresso regulamentasse esse ponto. E esse prazo está acabando agora, no fim desse ano de 2023. Portanto, essa proposta foi aprovada pelos deputados, foi ao Senado e também agora com votação concluída pelos deputados e vai à sanção presidencial dentro, portanto, do prazo, né, Claudinho? E, além disso, os deputados eles votaram um projeto que institui a linguagem simples nos documentos oficiais de toda a administração pública. E o que significa essa linguagem simples? O objetivo dela é justamente que o cidadão possa entender, que qualquer um possa entender os documentos oficiais, que eles não sejam ali prolixos, e isso não quer dizer que não se use a norma culta da língua portuguesa, mas que se faça uma linguagem direta, uma linguagem mais simples, com frases curtas, dizendo ali logo no início as informações importantes, e que tudo isso possa facilitar o entendimento do cidadão, porque com mais informação e com mais entendimento, todo mundo pode exercer melhor sua cidadania e reconhecer os seus direitos. Por isso a importância da linguagem simples nos documentos oficiais. E por fim, Claudinho, os deputados aprovaram um projeto que permite que o paciente renal crônico ele possa agendar a sua hemodiálise em outros estabelecimentos do SUS que não sejam da sua cidade, se ele estiver em trânsito. Por incrível que pareça, isso hoje não pode acontecer, isso hoje não acontece. O paciente renal, às vezes, fica preso ali na sua casa, na sua cidade, não pode viajar, porque ele não consegue agendar
a sua hemodiálise em outra localidade que não seja a sua de origem. Então, essa proposta, que ainda precisa ir ao Senado, ela permite que esse doente possa fazer dentro ali do sistema SUS ou das unidades de hemodiálise conveniadas o seu agendamento e que possa, portanto, mesmo em trânsito, não ter o seu tratamento interrompido. Enfim, uma semana de muita produtividade no plenário da Câmara. Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado e até a próxima edição do Resumo da Semana. Obrigada, Cláudia. Obrigada também a quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana ao vivo, pela rádio, pela TV, pelo YouTube. E quem também está com a gente no Resumo da Semana depois em podcast ou nas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Cidade 87 FM, ali de João Pessoa, na Paraíba.